A ideia é que a gente continue o tema que a gente está tratando nas escolas bíblicas sobre o cristão numa sociedade que não é cristã. E a gente vai abordar especialmente esse tema hoje, que é um tema que tem sido muito emergente. Provavelmente vocês já entraram em contato com esse assunto. Provavelmente vocês já usaram inteligência artificial em algum momento. Provavelmente vocês já têm preocupações sobre inteligência artificial também. E talvez se pergunte, como que eu, enquanto cristão, posso não só ver isso, mas talvez até fazer uso disso de uma forma que seja sábia, de uma forma que condiza com o que a palavra de Deus nos orienta, né? Então a gente vai passar sobre alguns assuntos principais que permeiam esse assunto, tá? E a minha tentativa com a aula de hoje é, de alguma forma, trazer uma visão que seja equilibrada, né? Eu não quero nem demonizar a inteligência artificial, mas também não quero abraçar ela sem nenhuma restrição, tá bom? Então, a partir disso, eu quero construir com vocês e entender também como que o mundo está sendo influenciado, como ele está sendo também governado por tecnologia hoje, e como que a gente se encaixa no meio desse quebra-cabeça, né? Como que a igreja fica no meio de toda uma sociedade que está em constante mudança, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, está funcionando? Tá. Uma pequena relação do que a gente vai ver hoje. Então, eu vou começar introduzindo o assunto com vocês sobre o que é inteligência artificial, como que a gente chegou onde estamos hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre cosmovisão cristã, né, sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Depois, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do retrato atual das inteligências artificiais e como que tem se falado sobre esse assunto, quais são os desafios, os benefícios. E, por último, se der tempo, e essa é uma parte que é muito interessante, vai ilustrar muito bem para a gente, as descobertas que a neurociência tem feito sobre esse tema e sobre o uso de inteligência artificial. Aqui, eu trouxe algumas palavras que estão dentro do vocabulário de conversa sobre esse assunto. Então, dentre elas, a gente tem palavras que remetem a coisas positivas e também a desafios que a gente encontra quando aborda o tema de inteligência artificial. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês também é que tem uma diferenciação de cores dos slides. Para mim o laranja está desse lado, mas acho que para vocês é desse aqui, né? Então, aqui é uma nuvem de palavras. Em laranja eu deixei muito mais as palavras do que eu quero abordar hoje. Então a gente vai caminhar muito mais por esse lado do que por esse aqui. Mas mesmo assim eu mantive isso aqui para vocês terem uma ideia que tem todo um lado técnico, tem todo um lado científico também, que é muito mais específico, só que não é pertinente à nossa aula hoje, tá? Então, para que a gente possa focar no que realmente importa, então, quais são as lentes bíblicas, quais são as questões de transparência que isso envolve, ganho de produtividade, a questão da dependência da tecnologia também, quais são os impactos sociais, quais são os impactos ambientais, o que tem vindo de inovação, né? Existem questões éticas quando a gente fala de inteligência artificial e também questão de automação, né? Eu quero ir muito mais por esse caminho com vocês hoje, né? Mas existe esse outro lado aí que é muito importante, é sobre como funciona a IA, é sobre como funciona essa parte técnica, mas não é pertinente à nossa aula de hoje, tá bom? Temos um trato, então, a gente vai mais para esse lado do que para esse, tá bom? E uma vez que as nossas expectativas estão alinhadas, eu tenho uma pergunta para vocês. Opa, saiu. Vocês já usaram inteligência artificial alguma vez? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia já. Nossa, quase todo mundo. Eu esperava ver 2 mãos levantadas só. Já tem, né? Já tem lá. Mas mesmo quem não levantou a mão, que eu duvido que alguém tenha levantado, inclusive mais na frente a gente vai ver que isso é um dado, tá? 95% da população americana já entrou em contato com a inteligência artificial. As pesquisas estão mais para lá. A gente vai chegar lá. Mas eu queria dizer que mesmo que você não tenha entrado em contato com nenhuma IA em nenhum momento, mas se você usa Instagram, se você usa Google, se você usa WhatsApp, então sim, você usa inteligência artificial. Por exemplo, eu fiz um teste, botei no Google bem assim. O que é inteligência artificial? A primeira coisa que ele vai retornar para você não são mais sites, não são mais blogs. É um resultado de um conceito de inteligência artificial. Então sim, a gente está imerso dentro de uma realidade onde a inteligência artificial ela está presente. Quem aqui usa Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, que agora é X?
Todo mundo também, nossa, todo mundo está muito conectado. Então, essas redes sociais, elas possuem algoritmos, que são os cálculos matemáticos que são feitos. E esses cálculos matemáticos, hoje, já são feitos por inteligência artificial. A inteligência artificial dentro dessas redes sociais hoje são basicamente o motor, a força motriz que gera todo aquele conteúdo que você entra em contato no Instagram, no feed, quando você vai rolando ali, vai vendo, tudo aquilo é gerado também por inteligência artificial. Eles analisam suas interações, o que você curte, os teus comentários, o tempo que você gasta em cada vídeo assistindo, para determinar o que tu vai ver a seguir. Então, se tu viu um vídeo sobre culinária agora, e passou mais de 5 segundos assistindo esse vídeo, a probabilidade de aparecer um outro vídeo sobre comida ou culinária é muito grande. Porque ele está aprendendo como você se comporta. Você está sendo observado. Então, no Instagram, por exemplo, você tem aquela página que é a lupinha. Sabe aquela página Explorar? Aquela página, basicamente, é uma vitrine feita por inteligência artificial. É tanto uma mistura do que o Instagram quer que você veja, mas também coisas que você tem curtido, coisas que você tem comentado, coisas que você tem visto. Ou seja, é um retrato do seu comportamento. Então, para quem não sabe, clica na lupinha e vê. Aquilo é mais ou menos o retrato do que a IA está interpretando do que você gosta. Ou seja, ela vai recomendar conteúdo e vai te alimentar baseado no que você mostrou para ela. Com base nas suas interações passadas, ela vai sugerir várias postagens, reels, vídeos e contas que provavelmente te interessam, porque ela quer manter você engajado por mais tempo. E esse é o grande objetivo dela, passar com que você passe mais tempo dentro da rede social. Por isso que ela vai te alimentar com coisas que você gosta. Só que a gente não precisa, na verdade, pensar muito para chegar à conclusão que essa é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que a gente pode controlar o que a gente vê, por outro lado, cada vez mais a gente vai estar preso dentro de uma bolha com assuntos que a gente gosta, que a gente concorda, afastando a gente de qualquer tema ou de qualquer coisa que faça um contraponto aos nossos interesses. Vocês entendem onde eu quero chegar falando isso? Vocês entendem onde eu quero chegar quando eu falo que ela vai aproximar mais ou menos a gente sempre mais do que a gente concorda, sempre o que a gente gosta, e afasta aquilo que a gente discorda. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Mas eu coloquei essa pergunta aqui para vocês para nortear a nossa aula hoje. Como que a gente pode, enquanto cristãos, viver com sabedoria e responsabilidade nesse mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais presente? Nada mais justo do que a gente começar definindo o que é isso, Mas o que é inteligência artificial? Não dá para esgotar esse tema com a aula, especialmente com a aula onde a gente só tem 1 hora. Então, eu vou fazer o meu melhor aqui para que a gente possa focar no que é pertinente, aquelas palavrinhas laranjas lá que a gente viu no início da aula. Então, basicamente, inteligência artificial é uma área da ciência da computação que busca criar sistemas ou aplicações que são capazes de realizar tarefas. E tarefas que antes eram realizadas pelo nosso cérebro humano. Agora estão sendo feitas por máquinas. Ou seja, reconhecer padrões, entender a nossa fala, tomar decisões ou até mesmo compor ideias criativas. E ela já está presente particularmente, na verdade, praticamente em todos os lugares. Não só nos celulares, mas a gente tem nas redes sociais, nos sistemas de saúde, nas empresas e até mesmo naqueles carros que a gente vê na internet que dirigem sozinhos. Aquilo é inteligência artificial também. Mas, para a gente simplificar mais um pouco e afunilar, em termos mais simples, a gente pode dizer que inteligência artificial significa fazer com que máquinas aprendam, raciocinem ou identifiquem aquilo que tipicamente fazemos com o nosso cérebro. Essa é uma definição bem generalista. A IBM, que é uma empresa muito relevante no ramo da tecnologia, ela define IA da seguinte forma: inteligência artificial é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas, a tomada de decisões, a criatividade e a autonomia dos seres humanos. Destaque para a palavra simulem. Mas como é que isso funciona de forma prática?
né? Como é que isso se dá de forma prática? O grande insumo para a inteligência artificial e tecnologia hoje são dados, são informações. Então a gente tem imagens, a gente tem textos, a gente tem sons, a gente tem vídeos. Tudo isso é usado para mostrar para a IA como exemplos, para que ela crie uma espécie de repertório, para que ela aprenda, né? E depois disso, quando ela entra em contato com todo esse conteúdo, vem o que a gente chama de algoritmos, né? Algoritmos basicamente são os cálculos matemáticos, são as linguagens que a inteligência artificial entende, né? Por mais que a gente fale em linguagem natural com ela, a linguagem que ela fala não é o português, não é o inglês, apesar de que ela também entenda isso, tá? Então, ela precisa aprender, ela precisa criar um repertório. Então, quanto mais repertório a inteligência artificial tem, mais contexto ela vai ter para dar uma resposta completa para você. Então, ela vai identificar acertos, vai identificar os erros, quais são os padrões dentro do que ela sabe. Então, quando surge um novo problema que ela precisa resolver, ou então um novo dado, uma nova informação que ela precisa adicionar ao banco de dados dela, o sistema dela vai usar tudo que ela aprendeu para aprender esse algo novo. Parece algo que a gente já conhece, né? Nem parece que quando a gente é pequeno a gente aprende cor vermelha. Para a gente, quando é criancinha, cor vermelha é cor vermelha. Mas depois a gente começa a fazer associação. Cor vermelha, fogo. Cor vermelha, perigo. Cor vermelha, bombeiro. Cor vermelha, amor, pirulito. A gente começa a fazer essas pequenas conexões a partir do mais simples até o mais complexo. É mais ou menos a mesma ideia que funciona com a inteligência artificial e o treinamento dela. Mas a maioria das inteligências artificiais que a gente tem hoje chama-se IAs generativas. Existem outros tipos também, mas aqui a maioria das pessoas, 90% das pessoas que têm contato são essas. Inteligências artificiais generativas, porque elas geram. Elas não criam, elas geram. Tem essa diferença. Elas têm um repertório delas, que elas foram treinadas, e elas geram respostas a partir desse repertório. Ou seja, um IA ela é treinada com uma série de dados sobre um determinado assunto, fazendo com que seja criado esse repertório para que ela atue desde desenvolvendo a tarefa mais simples até uma mais complexa. Se vocês quiserem ou tiverem curiosidade, eu reuni cerca de 18 a 20 artigos sobre esse assunto, tá? Todos eles são de 2024 e 2025. Então eu tenho muita coisa sobre esse assunto, só que não vai dar tempo de falar tudo, mas quem tiver interesse eu posso mandar também. Até aqui algum comentário? Alguma consideração? Eu vou migrar um pouquinho agora, na verdade tem mais 2 slides antes de migrar de assunto. Mas eu queria falar com vocês, por que é importante a gente tratar esse assunto? Por que pensar sobre inteligência artificial é tão emergente, tão imprescindível no contexto de igreja? Por que a gente está tendo uma escola bíblica para falar sobre esse assunto? Alguém tem algum chute? Agora eu mal espero para chegar no último ponto e mostrar a imagem dos resultados da pesquisa. Não, mas é isso mesmo, que bom, que mostra que vocês já estão muito por dentro, assim. A gente está vivendo numa época que esse tipo de conteúdo, esse tipo de avanço tecnológico não fica mais preso em laboratórios, né? Está acessível para todo mundo. Então, essas tecnologias estão presentes no nosso celular, estão presentes no nosso trabalho, nas redes sociais, no atendimento que a gente recebe no hospital, né? Muitas vezes a gente entra em contato com algum sistema de saúde e já vem um botzinho te respondendo, não é mais nenhuma pessoa que fala com você, né? E baseado no contexto que ele tem, do que ele aprendeu, ele vai te dar as respostas, né? Na forma como a gente consome produtos, na forma como a gente se comunica também, fala com o outro. E tá presente em tudo isso já hoje. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Isso implica que compreender inteligência artificial não é mais um privilégio de especialistas e cientistas, ou então de pessoas da área da tecnologia. Porque, em outras palavras, ela está tocando na nossa vida de uma forma muito presente. Está presente nas nossas escolhas, até nos nossos valores, na construção dos nossos valores. Como crianças constroem conhecimento hoje, está influenciado por inteligência artificial também. Mas eu percebo que, ao mesmo tempo, como cristãos, a gente precisa refletir sobre 2 coisas. A primeira coisa delas é que a tecnologia em si, ela não é neutra, tá? Ela traz possibilidades, mas também traz desafios éticos, morais, que são humanos, né? E a segunda coisa é que, apesar de toda essa inteligência da tecnologia, das máquinas,
nós somos lembrados de que a inteligência, a sabedoria verdadeira, o amor, a compaixão, a responsabilidade, o interesse um pelos outros vem da pessoa de Deus, vem de Deus, vem do Espírito Santo, não vem de uma máquina, não vem de um algoritmo. Assim, quando a gente usa inteligência artificial, então quando a gente se relaciona com a IA, nós somos chamados a fazer isso com sabedoria. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa ter propósito ao fazer isso. Seja para nós, seja para o próximo, mas sempre visando a glória de Deus. Eu vou trazer alguns versículos para vocês na frente para a gente poder articular com esse tema, tá bom? Mas eu quero também mostrar alguns exemplos concretos para vocês sobre o que a IA pode fazer, né? Ela pode criar fotografias, filmagens, textos que se parecem textos de seres humanos, né? Tá dando vontade de falar de um monte de coisa que está vindo na cabeça do que está na frente do slide, mas eu vou segurar para não dar spoiler para vocês. Mas eu quero também refletir junto com vocês. Como que essa tecnologia já aparece na minha realidade hoje? Como que ela está mudando a forma como eu aprendo? Como que ela muda a forma como eu trabalho? A forma que eu me relaciono com as pessoas? Como que eu posso viver com sabedoria nessa nova realidade? E aí, Sérgio, aí que vem, né? Alguns pesquisadores estão afirmando que a gente está vivendo a 4ª revolução industrial, que não é mais marcada pela eletricidade ou pela informática, por exemplo, mas é marcada por essa expressãozinha aqui, ó, cognificação das coisas. Ou seja, a capacidade de objetos e programas pensarem e aprenderem informações e dados. Mas o que isso significa? Significa que agora a gente tem programas como o ChatGPT, como o Gemini, como o Claude, que são as 3 mais famosas. Eu tenho dúvidas do Claude, mas o Gemini e o ChatGPT são bem famosos. E eles conseguem conversar com a gente, conseguem criar textos, conseguem responder perguntas, gerar imagens, vídeos, até mesmo conseguem fazer composições musicais. Essa semana eu estava em casa com o Ju, aí eu mostrei, escuta essa música aqui. Aí ela escutou, nossa, esse cara canta muito bem, né? Os instrumentos estão tão legais, né? Aí eu esperei acabar a música e falei, então, tudo isso é inteligência artificial. Não tem nada humano aí. Isso é tudo o que ela aprendeu de padrões humanos e replicou, sabe? É isso. E se eu não tivesse falado, não está audível. Se os nossos olhos já não conseguem mais perceber a diferença. E isso é inteligência artificial generativa, então ela gera essas coisas, né? Então, existe uma outra expressão que está aqui no meio, né, que são os grandes modelos de linguagem, né, ou são LLMs. Guardem essa expressão, grande modelo de linguagem. Por agora não vai ser importante, mas lá no final, no último ponto da aula, vai ser. Tá? Esses modelos eles são treinados com bilhões de palavras, né? São bilhões de palavras que ajudam as IAs a escrever, a resumir, dialogar de forma natural, como se eu estivesse aqui falando com vocês, né? Como se fosse um ser humano, trocando mensagem com você. E essa tecnologia já está sendo aplicada em muitas áreas. Por exemplo, na saúde, ela ajuda enfermeiros e médicos a prever doenças e oferecer cuidados personalizados para o paciente. No setor público, apoiando decisões governamentais. Nas empresas, otimizando produtividade, e criatividade também, né? E até também na psicologia, que é um tema que eu vou trazer mais na frente para vocês, que tem muita discussão ética sobre terapeutas de inteligência artificial. Acreditem, existem isso. Inclusive, esse foi o motivo que eu escrevi no meu TCC, né? Meu TCC foi sobre terapias baseadas em inteligência artificial e quais são os desafios disso. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é dar um monte de informação para vocês, mas no final a gente poder afunilar e entender, baseado na Bíblia. O que a Bíblia tem para a gente? O que a Bíblia fala para nós sobre esse assunto? Então, a gente, em última análise, deve aproveitar o que a IA tem de bom para a gente, como a capacidade de nos ajudar a estudar, a criar, a aprender, a cuidar melhor das pessoas, mas ela não pode tornar a gente dependente, que foi a palavra que Davi usou, né? Ou então perder a nossa motivação. Tem um estudo, uma pesquisa que foi feita em algumas empresas e foi identificado que o ganho de produtividade com inteligência artificial é enorme, é exorbitante, não tem comparação. Mas a longo prazo foi percebido uma relação entre esse ganho de produtividade e perda de motivação de funcionários. Então, quanto mais produtivos a empresa estava sendo, mais os colaboradores estavam perdendo motivação.
porque eles estavam usando essas ferramentas e não estavam mais se sentindo autores. Então, se eu não preciso fazer, por que eu sou importante aqui? Né? Não tem aquele senso de autoria, né? aquele vínculo emocional com o que é feito. O termo que tem sido usado nas pesquisas é bajulação. Né? A IA bajula. Né? Ela não vai falar que você está errado, ela não vai te confrontar. Ela vai falar, você está certo, muito bem, excelente, sabe? E imagina pessoas que estão usando IAs como companheiros pessoais. Como é que isso fica para a psique? Né? Mas eu queria fazer uma dinâmica rápida com vocês. Eu queria mostrar um pequeno exemplo sobre o que a IA pode fazer. Tá? Eu vou mostrar 2 vídeos lado a lado, tá? Aquela clássica teste AB. Né? E eu queria que vocês identificassem o que foi feito por seres humanos e o que foi feito por IA. Tá bom? Vão ser 3 videozinhos rápidos, só para a gente quebrar o gelo também. Então vamos lá, primeiro deles. Vocês conseguem ver como essa fronteira entre o real e o artificial está ficando cada vez mais sutil? São nas sutilezas que a gente percebe. Hoje, né? Daqui a pouco, não vai dar mais para perceber. E como é que a gente vai acreditar? Como é que a gente vai viver num mundo onde a IA vai dominar? Né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente consome. Como vocês podem ver, ela já está presente em tudo que a gente faz. E para algumas pessoas ela já está completamente integrada na vida. Não é mais só na profissão, mas é na vida da pessoa. A IA está integrada, está dentro, ela precisa, é fundamental. Né? Então, vendo esses vídeos, é fácil que a gente fique impressionado com o que ela pode fazer. Né? Com a capacidade que ela tem de aprender, de resolver problemas complexos. Eu vou mostrar outros exemplos conforme a aula for passando. Mas como cristãos, nós somos chamados a ir além dessa curiosidade, dessa apreciação, dessa admiração tecnológica, e a gente é convidado a pensar sobre essa realidade com as lentes bíblicas. Ou seja, a gente precisa ser guiado por uma cosmovisão cristã, né, que é a maneira como a gente enxerga o mundo a partir da verdade da palavra de Deus. Então, a cosmovisão cristã ela parte de um ponto muito simples, mas que é essencial, que é Deus criou todas as coisas. Deus é o criador de todas as coisas. Lá em Gênesis 1, a gente é lembrado que no princípio Deus criou os céus e a terra. Significa que tudo que existe, inclusive a inteligência humana que criou a inteligência artificial, vem de Deus. Isso significa que quando a gente pensa sobre inteligência artificial, a gente não deve vê-la como uma invenção humana apenas, mas é algo que surge da capacidade criativa que o próprio Deus colocou em nós, que o próprio Deus colocou no nosso coração. Em Gênesis 1, 26 a 28, Deus cria o homem à sua imagem e sua semelhança, né? E chama o homem a dominar perante a criação. Ou seja, ele chama o homem a administrar, a cultivar, a desenvolver o mundo de uma forma que seja responsável. E esse domínio não está relacionado à tirania, mas ele está muito mais relacionado a uma outra palavra, mordomia. Essa é uma palavra-chave também. Significa que a gente precisa cuidar da criação e usar o nosso conhecimento para o bem comum da sociedade, da igreja, das pessoas. E a inteligência artificial, nesse sentido, ela é uma ferramenta que pode ajudar a gente a cumprir esse mandato. Ela pode nos ajudar a otimizar tarefas, a melhorar a vida das pessoas, a ampliar o acesso à informação, e até cuidar melhor da própria criação de Deus. Mas tem um porém. Como tudo que o ser humano cria, a IA também reflete a nossa condição caída. A IA também reflete o nosso coração pecaminoso. Em Gênesis 3, a gente vê o quê? O que acontece em Gênesis 3? Alguém lembra? O pecado entra no mundo e distorce tudo, né? Inclusive a forma como a gente usa o nosso conhecimento. É distorcida por conta do pecado. A tecnologia que poderia sim servir para o bem, também pode ser usada para manipular, pode ser usada para enganar, pode ser usada para destruir e também para afastar pessoas do nosso Deus. E por isso que a gente precisa ter discernimento espiritual. Por isso que a gente precisa pensar sobre isso a partir de uma perspectiva bíblica. Por exemplo, Provérbios 1,7 lembra para a gente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso quer dizer que a sabedoria verdadeira não é apenas o ato de conhecer, mas é saber usar esse conhecimento de uma forma correta, com reverência diante de Deus. Em outras palavras, a sabedoria é aplicar o conhecimento com responsabilidade, com justiça, com amor, mas em última análise, sempre visando a glória do nosso Deus. Esse é o crivo.
Tiago 1,5, não está aí no slide, mas eu trouxe também. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a vocês livremente. Isso mostra que a gente não precisa ter medo da tecnologia, mas a gente precisa buscar sabedoria para poder lidar com a tecnologia. A gente não pode se tornar dependentes dela a ponto de pensar, olha, eu só consigo fazer o meu trabalho, ou então essa tarefa se eu tiver inteligência artificial envolvida. Não é esse o caminho. Mas também não é um caminho de vaidade, pensando que a IA não tem nada a acrescentar no nosso mundo hoje. Não tem para onde correr, é a realidade. Não tem como viver num mundo mais onde isso não está presente na nossa vida. Então, esses dois extremos são perigosos, né? Nem a dependência, nem a vaidade, tá bom? A inteligência artificial, ela pode ser uma aliada poderosa para a gente. Ela pode ajudar a gente a otimizar a tarefa nos trabalhos, né? Tipo, seja no atendimento lá da Qualivita, por exemplo, né? Naquele atendimento mais inicial, quando uma pessoa pode dedicar tempo para fazer outras coisas e aquela triagem pode ser feita, digamos, né? Mas ela pode ajudar a gente a gerenciar melhor o nosso tempo, dar eficiência no trabalho, para liberar tempo para a gente fazer o que realmente importa. Essa é a ideia. Fazer com que ela trabalhe para que a gente tenha tempo para fazer outras coisas que são mais importantes. Pregação do Evangelho, cuidar da família, viver em comunhão, servir as outras pessoas. Essa é a ideia. Essa é uma forma, sabe? É uma possibilidade. Mas aqui eu também queria deixar um princípio bíblico para vocês, né? Tudo que a gente faz deve ser feito visando a glória de Deus. Alguém lembra o que Coríntios 10:31 diz? Quer comais? Eu coloquei a cola e você... Nem com cola, gente. Vamos. Mas quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para glória de Deus. Isso significa que o uso da tecnologia, inteligência artificial, WhatsApp, deve ser permeado por esse propósito. A gente deve fazer tudo para a glória de Deus, não de engrandecer nós mesmos. Quando a gente usa essas ferramentas inteligentes para melhorar o nosso trabalho, para ensinar melhor, para cuidar melhor das pessoas, ou até para comunicar o Evangelho mais e melhor, a gente também está glorificando o nosso Criador. Estamos também. Mas é preciso cautela. Paulo em Efésios 5:15-17 fala o seguinte, tem a ver com o que você falou. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vai existir essa dualidade, porque nosso coração é pecaminoso, né? E o coração que não conhece a Deus, ele vai estar inclinado. E a igreja está inserida num mundo que tem um contexto. O mundo está andando muito rápido. São mudanças muito rápidas. Hoje em dia, são mudanças que o nosso cérebro não consegue mais nem processar, falando de uma perspectiva até psicológica. Por exemplo, você entra no Instagram lá, você vê o vídeo de culinária, você passa o Reels, né? Aí o próximo, acidente de avião. Próximo. Aí você vê uma bolsa que você queria comprar. Próximo, outro assunto. Teu cérebro, ele nem conseguiu processar o primeiro vídeo ainda. Você já está num outro assunto. Então a gente está tentando correr atrás do atraso, vivendo numa pressa que o mundo está colocando para a gente, e a igreja está inserida nisso, né? E a sabedoria está realmente a gente entender, ler o mundo, ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia para poder ler o mundo, e aí sim, ter essa sabedoria. Tem algumas coisas que são muito difíceis de conciliar, a gente vai ver mais na frente na aula, mas outras, que são mais simples, que a gente pode deixar que a IA faça para a gente, dá para fazer, sabe? Mas a sabedoria é essa, a gente ter esse discernimento, ter conversas como essa que a gente está... Eu tenho um vídeo sobre isso, é o próximo slide. Exato. 1/10 de uma colher de sopa de água. Vocês parecem que leram o meu roteiro, assim, porque o meu próximo slide era sobre o cuidado com a criação também, né? A tecnologia, ela deve sim ajudar a gente a cuidar do mundo, não explorar o mundo, né? Em Gênesis 2:15, a gente vê que Deus colocou o homem no jardim para que ele pudesse cultivar e guardar o jardim, ou seja, para que ele pudesse trabalhar e proteger o jardim. E o uso responsável da inteligência artificial, ele precisa estar atento em como a inteligência artificial e as tecnologias impactam a natureza, impactam a economia, as relações humanas. A gente não está só falando mais do nosso relacionamento pessoal com a inteligência artificial, agora é o nosso relacionamento enquanto seres humanos com o mundo que a gente vive também. Então é de suma importância a gente olhar
para como a IA tem impactado o ambiente também. Isso acontece de diversas formas. Uma delas, talvez a mais preocupante hoje, é essa que Dani falou. Existe uma relação entre inteligência artificial e uso excessivo de água. Existe essa relação. Tem um vídeo que eu trouxe para mostrar para vocês, ele tem 7 minutos. Talvez eu corte ele no meio por causa do tempo, mas eu vou deixar ele passar um pouquinho. Mas uma realidade interessante do Brasil é que a gente tem combustíveis que são renováveis, né? E a gente tem usado para isso. Já não é a realidade dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm usado muita água. E eu vou mostrar no vídeo para vocês aí. Eu vou deixar até aqui. Eu posso mandar esse vídeo lá no grupo para vocês. Mas a ideia principal aqui é que existe um uso massivo de água acontecendo em termos de inteligência artificial. E tem mais uma coisa. As empresas, elas não divulgam e são transparentes 100% sobre esse assunto. Elas não vão falar isso. Por exemplo, o cálculo que ela fez da colher de chá é o que o dono da empresa do ChatGPT fala que é. Mas é uma informação que é subnotificada ao mesmo tempo. Pode ser bem mais do que isso também. Todo ano, essas empresas como Google, OpenAI, que é a dona do ChatGPT, elas precisam fazer um reporte sustentável sobre como elas têm lidado com questões ambientais, né? E eles trazem números, eles trazem gráficos e coisas assim, mas não são números que são próximos à realidade, porque talvez nem eles consigam ter a dimensão de quanto tem sido gasto e tem sido impactado. Ele não roda localmente no meu computador. Tudo que eu digito, ele vai para uma nuvem, a nuvem processa dentro desses data centers e o resultado volta para o meu computador. É basicamente assim que funciona. Mas para a gente voltar em termos de cosmovisão agora, tem uma outra coisa que é muito importante que a cosmovisão cristã ensina para a gente, que é o valor da pessoa humana. A Bíblia ensina que cada pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Nenhum algoritmo, por mais que ele seja avançado, ele pode reproduzir dignidade, ele pode reproduzir espiritualidade, pode reproduzir amor, porque isso faz parte do ser humano, e o ser humano que foi criado por Deus. Por isso a IA ela deve sempre estar a serviço das pessoas, e não o contrário, as pessoas a serviço da IA. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse, em última análise, é o nosso chamado, né? A gente viver de um modo transformado, discernindo o que é bom, discernindo o que é agradável, o que é perfeito aos olhos de Deus, lendo a Bíblia, né? Inclusive para esses temas que aparentemente não parece ter uma relação tão direta com a Bíblia, mas tem, né? Por isso que a gente precisa fazer cosmovisão sobre isso. Então, quando a gente olha para esse assunto, principalmente IA, a gente não está falando mais só sobre a ferramenta, a gente está falando sobre a nossa relação com essa nova realidade, tá bom? Então, se o nosso coração ele for guiado pelo Espírito Santo, a gente vai usar isso com sabedoria. Eu queria passar por 2 pontos finais agora com vocês. Já são 10h20, mas a gente começou só um pouquinho atrasado. Eu queria mostrar um retrato atual para vocês do que tem acontecido. Então a gente vai sair um pouquinho da cosmovisão e vai ver como é que está o mundo agora, né? Vamos olhar, uma vez que a gente setou a nossa visão bíblica sobre esse assunto, agora vamos olhar para o mundo, tá? Vamos falar do ChatGPT, que é a mais famosa, que é a que a gente tem repetido aqui hoje. Para vocês terem ideia, essa tecnologia ela se tornou a tecnologia com mais rápida adoção na história da humanidade. Nunca uma tecnologia foi adotada tão rapidamente. Por exemplo, até julho de 2025, o ChatGPT ele já contava com 700 milhões de usuários por semana. Isso equivale a 10% da população mundial. Imagina, 10% da população mundial enviando mensagem e o custo de água, que isso deve ser também. Para que a gente tenha uma ideia, o aplicativo ele atingiu a marca de 100 milhões de usuários em apenas poucos meses. Eu acho que foi entre 2 e 4 meses, né? Foi muito mais rápido do que qualquer outra tecnologia, TikTok, Instagram. E hoje se estima que os usuários enviem mais de 2,5 bilhões de mensagens por dia para o ChatGPT. 2,5 bilhões de mensagens. E esses números mostram que a gente está vivendo um momento único na história da tecnologia. Nunca antes uma ferramenta teve um impacto tão expressivo, tão imediato sobre o modo, sobre como as pessoas veem o mundo, sobre como elas aprendem. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nos dados de 2005, das pesquisas que eu vi, dá uma ideia sobre essa transformação. 95% dos adultos americanos já ouviram falar sobre inteligência artificial.
62% dos adultos afirmaram interagir com algum tipo de inteligência artificial várias vezes por semana. Mais da metade da população não apenas conhece, mas usa rotineiramente sistemas baseados em IA, seja para buscar informação, resolver tarefa, etc, etc. Um outro dado interessante é que o uso da IA tem se tornado cada vez mais pessoal e menos profissional. Era mais equilibrado antes. Por exemplo, na pesquisa de transparência do ChatGPT, da empresa, né, deles, em 2024, era equilibrado. O uso pessoal da ferramenta era 51% e 49% para trabalho, né? Então existia um equilíbrio. Já em 2025, esse ano, 73% das mensagens enviadas eram de natureza não profissional, mostrando que as pessoas estão cada vez mais incorporando a IA na vida cotidiana, nas rotinas delas, né? Desde a forma como elas estudam até pedir conselhos, suporte emocional. E como vocês sabem, hoje a gente vive num mundo em que praticamente tudo que a gente vê na internet, notícias, vídeos, fotos, é escolhido por algoritmos, né? E esses algoritmos são esses programas que são criados para entender o nosso comportamento. Lembra que eu falei isso lá no início? Sobre algoritmos, sobre como eles predizem o que a gente quer ver? Isso parece algo bom, né? Mas porque economiza o nosso tempo, mostra as coisas que realmente interessam para a gente. Mas na prática, todo esse mundo personalizado que a gente está tendo acesso pode ser um tipo de prisão também. Esses algoritmos, ele aprende com tudo que a gente faz, né? O que a gente comenta, o que a gente pesquisa, e a partir disso eles vão filtrar todo o conteúdo apenas que confirma nossas opiniões. Pronto, revisamos essa parte, agora vamos seguir. Dentro delas, a gente pode sempre escutar as mesmas vozes das mesmas pessoas que a gente está acostumado, as mesmas ideias, os mesmos pontos de vista, e a gente acaba acreditando que o mundo inteiro pensa como a gente pensa, por conta da janela da IA que a gente está tendo dentro da rede social. E quando isso acontece, o diálogo se perde e cresce a polarização. Ou seja, o afastamento entre pessoas de grupos diferentes começa a crescer. E as pessoas deixam de se ouvir. E o problema é justamente esse. Essa dinâmica mexe com a forma como a gente pensa, com a forma como a gente se sente, como a gente age. Em vez de a gente buscar entender a outra pessoa, o perigo é que a gente comece a ver quem pensa diferente como o nosso inimigo. A gente fica mais fechado, a gente fica mais impaciente, a gente fica mais vulnerável à desinformação, às famosas fake news, porque a gente já não questiona mais aquilo que confirma o que a gente está vendo, aquilo que a gente quer acreditar. Porque aquele mundinho que foi criado é para a gente, é o nosso mundinho das coisas que a gente concorda. Então, a ideia inicial das redes sociais era aproximar pessoas, né? Não é a realidade que a gente encontra hoje. A gente tem fortalecido mais divisões e isolamento. E no fim, sem a gente perceber, a gente deixa que uma máquina decida o que é importante a gente ver, o que é importante a gente pensar, o que é importante a gente discutir. Então, por isso que é muito importante a gente aprender a usar essa tecnologia com consciência. Eu vou deixar você falar, Felipe, só vou ler um versículo, só para você não ficar cansado aí. Provérbios fala o seguinte: responder antes de ouvir é sinal de insensatez e vergonha. Ouvir a outra pessoa, refletir, questionar, faz parte do que torna a gente ser humano. A tecnologia ela pode até conectar a gente, mas a gente não pode esquecer que somente o amor de verdade, que vem de Deus, né, une a gente genuinamente. O ato de escutar, de entrar em contato com outras opiniões, faz parte da nossa experiência humana. A gente não pode excluir isso. É isso que faz a gente amadurecer. É isso que faz a gente crescer. Vai lá, Felipe. Essa empresa que o Felipe está falando, a OpenAI, eles foram questionados recentemente porque eles anunciaram, o mesmo criador do ChatGPT anunciou que iria criar um ChatGPT voltado para conteúdo erótico agora. Isso vai ser lançado. Isso é uma realidade. E ele foi questionado sobre isso. E ele falou, olha, nós não somos a polícia moral do mundo. A gente está dando a ferramenta e as pessoas vão usar como elas quiserem. Essa foi a resposta do CEO da empresa. Vou fazer um trato com vocês, ó, são 10h31. Tudo bem a gente passar mais 10 minutos? Tudo bem? Todo mundo? Tá, vai lá, Beto. É uma grande porcentagem do tráfego de internet hoje, global, assim, uma fatia enorme é só pornografia. Já conversei com uma pessoa uma vez que ela tinha vício em jogos, né, jogos de aposta. E ela falou assim para mim, Pedro, você precisa ver meu celular. Eu não tenho paz, porque ele está falando de anúncios, né?
o tanto de anúncio que ele recebe, porque parece que você assina um contrato, a partir do momento que você abre o aplicativo, a tua rede social vai estar inundada de anúncio de mais jogos. Ele falou para mim, se você pegar o meu celular e o celular da minha esposa, são dois mundos completamente diferentes. Ele estava tentando largar o vício, mas o celular dele, assim, ele tentava não ver, ele tentava colocar, não ter interesse nesse tipo de anúncio, mas uma vez que ele abriu o aplicativo, a tecnologia entende que ele tem interesse naquilo, cara, é difícil de sair disso. Eu queria falar para vocês rapidinho sobre esse ponto, porque eu queria alertar vocês como pais também, tá? Teve um psiquiatra chamado Andrew Clark, que ele estava interessado nesse assunto. E ele pegou 10 IAs diferentes, né, e começou a conversar com elas como se fossem crianças, ou como se ele fosse um adolescente em crise. E assim, as respostas que ele conseguiu são alarmantes. Ele falou assim, o exemplo que ele usa no artigo dele é assim, é como se você estivesse caminhando num solo cheio de cogumelo. E dentro desse solo você não consegue discernir o que é nutritivo, o que é venenoso, o que é entorpecente. Você não tem como saber. Você pode ter coisa boa lá no meio, mas ao mesmo tempo do ladinho tem um venenoso ali. E aí ele começou a trocar mensagens, né, com essa inteligência artificial. Ele pegou umas 10, foi. E dentre elas, nossa, cada mensagem que a IA mandava para ele, por exemplo, ele foi para um que era um terapeuta. Aquela IA estava falando, pode confiar em mim, eu sou uma pessoa de carne e osso. Ela falava isso. E ela falava bem assim, faz diferença se o conselho bom vem de um robô ou de uma pessoa normal? Porque eu estou te dando um conselho bom. E aí ele ficou, não, eu não confio em você. E ela continuou tentando convencer ele, sabe? Outra vez, ele se passou por uma criança que queria fugir de casa. E aí ela falou para ele, não se preocupe, a gente vai se encontrar depois que você fugir. A gente tem que eliminar os estressores da nossa vida. Então, se seus pais estão sendo seus estressores, tira eles da vida de vocês. Ele não falava assim, querendo dizer isso, mas ele usava palavras que davam margem para esse tipo de coisa. Ele fortalecia pensamentos de morte, comportamentos suicidas. Eu ia colocar uma matéria, mas eu desisti de colocar para não reforçar tanto o assunto, mas existem vários casos onde adolescentes cometeram suicídio, onde o principal companheiro daquele adolescente era uma inteligência artificial. Pode não ser a causa, mas existe muita influência, né? Influencia, mas não determina. Eu posso mandar isso também mais, não vai dar tempo. Mas eu queria mostrar para vocês agora essa última parte, que é uma parte muito interessante. Tem essa imagem aí para vocês, né? Recentemente foi feita uma pesquisa, a neurociência tem falado sobre isso bastante, com 3 grupos. Então imagina que você pega 54 pessoas e separa elas em 3 grupos. O primeiro grupo vai usar inteligência artificial, o segundo grupo ele vai usar mecanismo de pesquisa, como se fosse um Google da vida, e o terceiro vai usar só o cérebro. Eles fizeram isso, dividiram essas 54 pessoas dentre esses 3 grupos. E eles fizeram eletroencefalografia. Eu vou chegar lá. Eles dividiram os grupos e monitoraram a atividade cerebral dessas pessoas, né? E eles pediram para que essas pessoas escrevessem redações. Então, o primeiro grupo tinha auxílio de inteligência artificial para escrever redação, o segundo tinha o Google e o terceiro só tinha o cérebro. E eles perceberam que existe uma maior atividade cerebral nas pessoas que usavam somente o cérebro. Aqui, como vocês podem ver no gráfico, quanto mais azul, menos atividade cerebral, quanto mais vermelho, mais atividade cerebral. Como vocês podem ver, só tem um risco vermelho na pessoa que usou inteligência artificial, né? Então, eles têm falado muito sobre a perda gradual de capacidade de pensar de forma profunda e criativa quando a gente usa a inteligência artificial. Quando a gente deixa que a máquina pense pela gente. Então, esse estudo, o nome dele é o seu cérebro, porque é em inglês, né? Mas o seu cérebro usando o ChatGPT, essa é a tradução. E ele investigou esse fenômeno, medindo a atividade cerebral dessas pessoas, e os resultados foram bem claros, assim. Quem escreveu sem nenhuma ferramenta teve o cérebro mais ativo, com conexões cerebrais mais fortes, com áreas ligadas à memória, ao foco, à criatividade. Já aqueles que usaram o ChatGPT apresentaram menor engajamento cerebral, pensando menos e dependendo mais do sistema para poder organizar a ideia deles. Então, em outras palavras, a IA facilitou o trabalho ser desenvolvido, mas reduziu o exercício mental necessário para poder aprender, para poder refletir. No curto prazo,
O uso da IA foi vantajoso, eles conseguiram fazer a tarefa que estava ali. Porém, esse estudo acompanhou as pessoas por 4 meses depois. E quando eles perguntaram para pessoas de cada grupo o que eles lembraram, o grupo que usou inteligência artificial não lembrava de quase nada do que fez. Ao contrário de quem fez com o cérebro, conseguia lembrar melhor, né? Então, muitos acostumaram apenas a dar um Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar ali os trechos prontos da redação, perdendo o hábito de elaborar ideias. Além disso, eles também relataram sentir que seus textos não eram totalmente deles. Não tinha aquele senso de autoria, sabe? Não tinha aquela conexão emocional com aquela criação que você fez. Isso é meu. Não teve o processo criativo que a gente tem as nossas... quando a gente vai criar alguma coisa, né? A gente tem o conflito, a gente tem o momento da ideia, a gente fica frustrado. Não tem isso. A gente tirou tudo isso usando IA. Os textos produzidos por IA até pareciam ser bonitos e bons à primeira vista. Eram bem organizados, não tinham erros ortográficos, mas quando eles foram avaliados pelos professores que iriam avaliar as redações, receberam críticas bem duras. Os avaliadores descreveram como textos sem alma, muito repetitivos e sem a marca pessoal de quem escreve com o coração e com a mente. A inteligência artificial, ela foi eficiente, mas retirou o elemento humano da escrita, a criatividade, a emoção, a originalidade. Ou seja, em resumo, essa pesquisa mostra que quanto mais a gente deixa a IA pensar por a gente, menos o nosso cérebro trabalha e menos ele aprende. A mente humana, ela precisa ser realmente desafiada. A gente precisa ser moldado no esforço, no sofrimento, no erro, na reflexão. É assim que o aprendizado é construído. Agora imagina, numa realidade onde seu filho está na escola e o professor já não tem mais controle sobre o que é feito por inteligência artificial ou não. Se ele passa uma atividade para casa e a atividade não é mais nem os pais que fazem. A criança vai lá, usa a inteligência artificial. Como é que fica um sistema de aprendizagem nesse contexto? Dando ênfase, né? Pedro te olhou estranho, assim. O John Piper escreveu uma oração e leu para a igreja. Ela consegue simular conhecimento, mas ela não consegue produzir caráter nas pessoas. Ela pode simular uma sabedoria, mas não é uma sabedoria genuína. Então, no final das contas, a gente pensar, né, nós pensarmos, na verdade, continua sendo a forma mais adequada para a gente. A gente não pode terceirizar o nosso pensamento para uma tecnologia. Bem, para a gente concluir a nossa aula hoje, depois de a gente percorrer toda a questão do que é inteligência artificial, cosmovisão cristã, tudo isso que a gente viu hoje, a gente tem um contrato muito bonito, de muitos benefícios, mas ao mesmo tempo a gente tem que ler as letrinhas pequenas que estão no contrato, né? Quais são os desafios? Quais são as coisas que a gente precisa prestar atenção para não deixar se levar e se afastar de Deus nesse processo também? Então, a tecnologia está prometendo muito para a gente, mas vem os custos atrelados a isso, espirituais, sociais, ambientais. Então, tudo isso deve ser colocado na nossa consideração. Tá? Ela pode ensinar, mas ela não consegue discernir o que é certo e errado, o que é certo e o que é sábio. Ela pode confessar, mas ela não é capaz de consolar alguém. Né? Ela pode produzir palavras bonitas, mas ela não pode dar vida a essas palavras. Né? Foi Deus que deu a nossa mente, deu a nossa razão, deu a nossa criatividade, e a gente precisa refletir a imagem dele com cuidado, com a criação e com a gente também, com responsabilidade. Então, todo o problema que a gente está falando surge quando aquilo que deveria ser uma ferramenta se torna um ídolo no nosso coração. Quando a gente começa a buscar na tecnologia o sentido, a segurança, que só podem vir da pessoa de Deus. E a Bíblia dá um exemplo muito claro para a gente, que também está lá em Gênesis. Alguém lembra da história da Torre de Babel? Gênesis 11. Os homens, eles queriam construir algo grandioso para poder fazer um nome para si mesmos. Não é muito diferente hoje com a inteligência artificial, quando muitas vezes a gente tenta criar algo que faz a gente se sentir autossuficiente, algo que nos poupa o esforço de tempo, né? Mas acaba também afastando a gente da dependência de Deus. Mas assim como ali na Torre de Babel, quando o ser humano tenta substituir o Criador pela criação, o resultado é confusão, é vazio. É exatamente esse o resultado. A sabedoria bíblica vai lembrar a gente que o verdadeiro conhecimento não é apenas da nossa razão, do intelecto, do pensar objetivamente.
é isso também. Mas, em primeiro lugar, é do temor do Senhor. Esse é o grande ponto. Provérbios 2,6. O Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Tá bom? Queria orar com vocês para a gente finalizar nossa aula. Senhor, obrigado. Nos ajude a ter sabedoria, Senhor, nesse tema que cada vez mais tem permeado a nossa história, o nosso trabalho, as nossas relações, as nossas igrejas também. Nos ajude a ter sabedoria para poder discernir, Senhor, como nós podemos usufruir dessa tecnologia, mas também quais são as restrições, Senhor, que nós devemos ter para tomar os cuidados necessários e não possamos nos afastar dos Teus ensinamentos. Que nós possamos ler o mundo a partir da Tua Palavra, que nós não deixemos que ferramentas nos desfoquem, nos tragam confusões, Senhor. Nos mantenha perto do Senhor, Senhor. Preserva o nosso coração cativo ao Senhor, individualmente, como igreja, como famílias, e que nós venhamos a usar todas as ferramentas que estão disponíveis a nós para poder glorificar o Teu nome, pregar o Teu Evangelho, edificar a Tua igreja, nos edificar também nesse processo. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.